Olá, Kiko, olá a todos, tudo bem? Aqui quem está falando, vocês já sabem quem é, o professor Orlando de História. Tudo é história, como vocês já sabem. E agora a gente vai conversar um pouco aqui para ver o que a gente pode afinar, conversar, trocar ideia, debater. Vamos ver o que vai dar aqui. Gosto de um bom storytelling como um cara que trabalha com audiovisual. Eu sou o Kiko de la Rocha, este é o Cast Can. É isso aí, gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Cast Can. E hoje tá o nosso professor de história aqui do Can, professor Orlando. Eu já vou começar dando as boas-vindas para você, viu, Orlando? E já mandando a primeira pergunta, né? Por que história, querido? Olha, primeiro porque tudo é história, né? Não existe nada se não existisse a história. A história, ela é a razão, meio, começo, meio, fim de todas as coisas, né? Até porque a história não tem fim, né? Mas eu acredito que a história, ela é a essência das nossas vidas, né? Aliás, nós só estamos aqui, o que eu e você e todos nós estamos, os nossos ouvintes aqui, estamos fazendo história, né? Outro dia de manhã, até ontem, uma aluna aí do 9º ano, ela vai lembrar quem é. Ela perguntou assim: professor, será que no futuro nós seremos história? Eu falei, nós já somos história, né? Então eu acho que a história, ela é um dos fenômenos, um dos acontecimentos, uma das disciplinas que mais nos dá base para a gente pensar sobre a nossa própria existência, né? Sobre quem somos nós, aquelas velhas perguntas que dirigem a humanidade. Quem somos nós, para onde vamos, de onde viemos, e assim sucessivamente. É ela que vai tratar de dar as nossas respostas. Agora a gente tem que saber descobrir as respostas, né? Que é um pouco mais divertido, que também é difícil, né? E aí é que tá. Agora, que nós somos história, nós somos, todos nós, né? Eu acho que, como qualquer professor de história, você é uma pessoa inquieta e curiosa. Sempre foi assim, desde pequeno. Conta um pouquinho mais pra gente de como foi essa trajetória até você chegar na pedagogia, né, e concluir com história. Legal. Então é o seguinte, vamos começar do princípio. Ou pelo menos, né? Vamos começar falando dos dinossauros, então, né? Brincadeira. Só que de repente, igual aquelas brincadeiras que o pessoal faz com a Rainha Elizabeth II, né? A gente se acostuma com o bichinho, mas o bichinho morre cedo, né? Brincadeiras à parte, quando comecei, na verdade, assim, eu decidi fazer história de fato quando eu estava no final do ensino médio. Porque até antes do ensino médio, do 3º ano, do 2º ano, a gente tem aquelas incógnitas que a gente ainda não consegue decifrar, enfim. E aí um dia, é até um pouco triste, mas aquilo serve como exemplo para a gente perceber como as coisas da vida, elas nos levam para os caminhos que a gente às vezes não consegue perceber, né? Eu moro, né, até hoje, pertinho ali do Lago dos Patos. E aí, em um determinado momento, a gente estava ali, né, pela manhã, umas 9 da manhã, tinha uma padaria que ficava onde hoje é um bar ali, enfim. E aí sentávamos ali, jogávamos comida pro patinho e tal, aquela coisa fantástica, maravilhosa, de domingo, sábado de manhã, domingo de manhã. E aí uma mocinha, ela sentou do nosso lado e ela meio que junto de nós, ela estava ali, né, jogando também comidinha pro pato. E aí eu percebi que aquela mocinha, infelizmente, pela situação da vida, ela era uma moradora de rua, né, aquela mocinha. E aí ocorre que, na hora que a gente se percebeu, na hora que eu e minha irmã, porque eu tenho uma irmã gêmea que também é professora, né, nós dois bebemos da mesma fonte. E aí a gente sentados ali, vimos ela jogando com a gente. Depois de um tempo é que eu percebi que aquela mocinha, ela era uma mocinha em situação de rua, enfim. Ocorre que naquela oportunidade eu não me toquei, eu só me toquei depois. Foi exatamente naquele momento que eu escolhi fazer história. Por quê? Porque já que eu não conseguiria resolver os problemas do mundo, eu queria pelo menos entendê-los. Para fazer com que a minha atuação, não só como professor, mas como historiador, como pessoa, como ser humano, pudesse auxiliar e ajudar as pessoas a saírem de uma condição que está pior que a minha, ou inferior à minha, ou pelo menos entender por que ela ficou assim,
né? Então, quando eu tive esse insight é porque a história é a única disciplina, na minha concepção, na minha essência, que pode nos dar base para entender mais do mundo, para mais humano nós nos tornarmos. E, claro, consequentemente, tornar o mundo melhor, porque essa é sempre a razão da minha vida e sempre vai ser, né? Nunca penso somente em mim, até porque o bem, ele nunca é individual, né? O bem, ele é sempre coletivo, né? Então, foi naquele momento que eu tive esse insight de tentar fazer história. Já que eu não poderia, talvez, resolver os problemas do mundo, pelo menos entendê-lo para ajudar o outro a resolver, eu queria. Isso com 6, 7 anos de idade. Não tive insight na hora, mas depois, quando resolvi fazer história, aí sim, eu tive a noção de que alguma coisa lá atrás tinha me dado essa diretriz. Porque a história não é só contar a história. Contar a história é ótimo, né? Mas a história, ela é problematizar a história, tentar entender por que a gente está aqui de fato, né? E eu acho que essa é uma das diretrizes. É isso que eu tento fazer, né? Tentar mostrar para as pessoas e para mim mesmo, como aprendizado, por que eu estou aqui, né? Acho que essa é uma das coisas mais importantes que a história pode nos ofertar. É não deixar a gente esquecer as coisas e sempre trabalhar com um valor que a gente tem perdido, que é a memória, né? O historiador, ele é uma das pessoas que é responsável por lembrar muitas coisas que as pessoas querem esquecer, né, efetivamente, mas também por ladrilhar o caminho, porque a gente é um farol, né? Só que às vezes a gente precisa de umas pisca-alerta, de umas lanternas, de um pisca-pisca para ajudar a gente. E o historiador é essa pessoa, né? O historiador e o professor de história, porque são duas disciplinas, são dois momentos, são duas pessoas, né? O historiador é uma pessoa e o professor de história é outra, né? Porque são metodologias, mas as duas estão concatenadas. E a história é aquela que vai, é o laço, né? Que vai ajudar a gente a compreender as coisas. Muito interessante aí a sua explicação, que já trouxe aí muitos dados, inclusive da profissão, né? De duas profissões a gente pode colocar assim, o historiador e o professor de história, que são pesquisas individuais às vezes, ou de trabalhos até em grupos, coordenados por um historiador, porém é uma profissão, e outra profissão é o professor de história, onde ele pode aí trabalhar na educação, com certeza aí passando aí os valores, né? E sendo um farol aí para as novas gerações que vêm na sociedade. Aqui as concepções formais de história, que é a narrativa, a programática, científica, e aí a gente tem outras concepções aí de história, dessas, qual que te chama mais assim a atenção, ou quando você estava decidindo assim, poxa, eu vou me tornar um professor de história, mas eu quero ser aquele professor de história mais científico, que vai entrar nos dados, que vai passar os dados, ou eu vou ser um professor de história que vai gostar de contar histórias, aquela coisa mais narrativa, que faz com que o aluno se envolva e entre dentro do contexto da época, tudo que envolvia os personagens, as tramas, enfim. Conta um pouquinho pra gente, assim, qual o caminho que você escolheu e por que você escolheu esse caminho? Tá. Quando eu estava cursando a faculdade de História, né? Efetivamente, eu tinha todos os meus professores eram exemplos para mim. E eu tinha dois professores, eu posso citá-los, né? Hoje em dia nós não temos mais contato, né? Enfim, mas eles foram dois referenciais, a Anne e o Alex. A professora Anne, ela ministrava, entre outras aulas, entre outras disciplinas, uma disciplina chamada historiografia. E o que é a historiografia? Historiografia é a escrita da história. Ou seja, né, é buscar compreender, quando você tem um texto, o que o autor do texto subjetivamente quis colocar nas entrelinhas. Então, dentro daquela trajetória, daquele texto que ele escreveu, falando sobre pobreza, sobre riqueza, sobre pré-história, história, enfim, qualquer que seja o assunto, o tema, ele tem ali uma entrelinha. Tá. E eu me recordo que quando chegava na prova dessa
professora, da Anne, do Alex também, mas mais na matéria dela, porque é a matéria que mais me desafiava. Aliás, desafiava a todos, né? A gente passava assim coisa de 20 minutos para entender uma pergunta, né? E a prova era sempre uma pergunta. Então era 20 minutos para você identificar o que ela estava desejando. E aí depois, evidentemente, quando eu percebi a gravidade, a profundidade daquela disciplina, eu optei e eu consegui compreender o que ela desejava da gente. E eu pude, naquele momento, perceber também, através de muitos estudos que a gente vai fazendo no decorrer da graduação, que não dá para ser, no meu caso, eu penso dessa forma. Não consigo ser um único historiador ou um único professor. O que ocorre? Dentro da ciência da história, nós temos uma infinidade de metodologias, né? E aí ocorre que quem vai dar a diretriz é o aluno. Então eu posso ser e posso fazer da forma que ele desejar. Eu consigo ser apenas um professor estatístico? Dá, dependendo do que estou promovendo. Posso ser um professor storytelling? Posso. Narrativo? Posso e vou. Mas existem momentos onde a disciplina da história ela exige da gente, existe momento não, todo momento ela exige que nós tenhamos várias facetas, várias perspectivas acerca de um único assunto. Até porque em história não tem apenas não tem uma ou duas versões, tem muitas versões do mesmo fato. Porque as pessoas antigamente elas diziam, não, sempre tem que ter pelo menos 3 versões, né? Aquele que viu, aquele que ouviu, aquele que isso, aquele... Mas na verdade não. Imagina só, um acidente de carro. Imagina só quantas versões eu não tenho de todo mundo que está envolvido. Em quem bateu, quem não bateu, quem ouviu, quem não ouviu, quem isso, quem aquilo. Então a história também, né? Cada assunto... não é? E aí vai alguém que viu a câmera que não viu direito, que não é? E aí você vai olhar, daqui a pouco tem uma infinidade de versões e todas elas são aceitas. É claro que o objetivo da história não é fazer uma cariação, né, para verificar quem é o responsável. É também, né? Mas porque nesse caso específico a história ela nos permite fazer a reflexão, é para isso que serve, né? Então a reflexão, e aí mais além ainda, que está uma intrincada com a outra, eu também ministro, que é a filosofia, né? Que é a reflexão acerca da história. Então essa reflexão para mim é a célula máter, é a mãe da história, porque enquanto tem dúvida, enquanto tem a interrogação, questionamento, tem reflexão. E enquanto tem reflexão, tem pensamento. E enquanto tem pensamento, tem humanidade. Então essas coisas todas elas estão concatenadas e a história é quem vai nos dar essa base. E aí voltando para a aula de historiografia, essa disciplina foi a disciplina que me deu bases para entender que eu não poderia ser apenas um único professor sempre, né? Que eu tinha que olhar e perceber se eu estou na época do virtual, como nós estamos, né? Fomos colocados na situação, temos que nos adaptar e criar mecanismos e utilizar as mais variadas fontes de videogame, rádio, TV e série e buscar entender o que o aluno está desejando com aquela matéria, né? Porque uma coisa é o professor, por exemplo, existem assuntos em história que eu gosto mais. Por exemplo? Praticamente todo o século XX. Primeiro porque está próximo da gente. E o que mais me surpreende em história, talvez, e eu acho que é isso que causa, dando aula para eles, ministrando tudo que acontece no século XX, do final do século XIX até 2020, é pelo fato de nós termos pessoas que estavam, por exemplo, na Segunda Guerra e estão vivas ainda, né? Ter o exemplo de pessoas que conversaram com o Lampião. Ter exemplo de uma avó, um vô que foi um ex-escravo, né? Então é o que está muito próximo e talvez eu consiga utilizar essa proximidade para o trampolim ao contrário, para ir para trás, porque a história a gente não consegue encontrar uma fórmula para resolver os problemas do passado no hoje, inclusive é um problema isso, né? A gente chama isso de anacronismo, a gente não consegue, por exemplo, pegar alguma coisa de hoje para explicar o passado, mas o inverso é o que tem que acontecer, é buscar no passado indícios, problemas que podem ser utilizados para explicar por que nós somos assim hoje, por que nós falamos assim, por que nós nos comportamos assado, né? Então, o século XX, para mim, primeiro porque é o mais recente em termos de história, porque está próximo, né? Mas é porque nós somos muito dos resultados do século XX. Inclusive, tem um autor, e agora eu vou jogar o lado
bibliotecário da coisa, né? Tem um autor de livros chamado Eric Hobsbawm. Ele é um autor marxista, se não me engano, ele morreu tem uns 5 anos, que ia falecer, mas a obra dele é grandiosa. E ele diz o seguinte, ele vai falar assim que o século XX, que é esse que boa parte de nós somos resultado, né? Ele é o século dos extremos, porque as pessoas entraram em 1900 com vela e terminaram com computador. Em 1999 já tínhamos internet, não, claro, com toda essa popularidade, mas tínhamos, o celular já tínhamos. O que nós temos hoje é aperfeiçoamento daquilo. Né? Então eu acho que... Em 99 eu já tinha celular. Já tinha, né? Eu não tinha ainda, mas eu vou revelar a idade aqui. Mas é interessante, porque quando a gente ministra essas aulas, os alunos, mesmo no 6º ano, por causa que tem filme, tem série, já querem falar sobre a Segunda Guerra, já querem falar da Primeira, já querem falar da Guerra Fria, já querem falar da ditadura, isso e aquilo. E aí eles se frustram quando eu falo assim, olha, só no 9º, só no 7º. Pô, professor, mas não dá pra falar? Não dá, por quê? Porque a história, assim como tudo, ela precisa de bases para a gente entender o que vem depois. Não adianta você desejar falar sobre, a gente pode mencionar, questionar alguma coisinha, mas essencialmente pular as etapas não pode, porque se a gente pula etapa, a gente não entende o porquê que aquilo aconteceu de determinada forma, né? Então, eu particularmente assim, como a gente iniciou, eu acho que não dá para ser um único professor sempre. A gente tem que se adaptar, se adequar, se formar, buscar novas formas de interagir com o aluno, porque eles são a geração que papum, né? E nós também temos que ser, né? Não dá para ficar esperando que não seja assim, é assim. E a história é cada vez mais hoje com computador, com Facebook, com WhatsApp, com memes, com isso e aquilo, tudo isso pode ser usado para prendê-los e fazer com que eles naveguem na história, né? Não sejam apenas os que estão lá olhando, sejam navegadores, pesquisem também, é transformar, né? É dar bases também para eles poderem encontrar formas deles se reconhecerem, né? Para que eles possam ser mais humanos, cada vez mais, né? Você entrou em vários aspectos assim que me chamou bastante atenção, que é olhar para o passado, justamente para a gente entender aos poucos onde nós chegamos. E eu acho que se o objetivo da história é promover uma reflexão, a gente só tem uma reflexão se a gente começa a olhar para dentro da gente com as informações que nós temos, né? E aí verificar onde que nós erramos, o que nós podemos melhorar, certo? Esse é o papel importante da história. Qual seria o papel, agora com base em tudo isso que você falou, na tecnologia? Hoje a questão de acesso a dados é muito diferente, né? De quando eu tive o meu professor, minha professora de história, Dona Ivone, e que eu tinha que ir numa biblioteca, pesquisar e ainda pegar uma bibliotecária de bom humor, né? Para me ajudar na pesquisa, com títulos, com livros do assunto que estava sendo pedido. Agora, com essa imensidão e essa facilidade que está nas mãos dos nossos alunos agora, com o celular ele consegue ter acesso a uma infinidade de informações. Informações existem muitas. Qual que é o papel do historiador ou do professor de história em selecionar essas narrativas e encontrar aí pontos até que não sejam convergentes, mas que ele apresente para o aluno? Eu acho que o papel do professor é esse, é apresentar os mais pontos de visões divergentes para que o aluno entenda e ele que faça essa reflexão. Qual que é hoje o papel da importância do professor de história em 2021? Ótimo. Ocorre o seguinte, né? Quando a gente estuda história, e isso não serve apenas para história, isso serve para todas as disciplinas, né? O mais interessante em história não é só apresentar os pontos convergentes. Aliás, esse é mais fácil.
né? Porque seria aí pregar para convertido, se fala um monte de ponto igual, né? Então não tem beleza, né? Porque o que é interessante de fato é você fazer essa busca incessante por opiniões divergentes. E aí, como foi bem colocado, o grande problema, ou não, né? Eu não vou encarar como problema, pode ser que seja uma solução. O problema é que para a gente encontrar uma solução para essa situação, isso demanda tempo, né? E a história pede tempo, né? Não adianta a gente vir com fórmulas prontas, porque a história é uma ciência da humanidade, né? Então ela é uma humanidade e tudo que é humano é imperfeito, é incorreto, é correto, é feio, é bonito, é belo, né? Tem uma infinidade de adjetivos, de predicados. Mas a grande questão, Kiko, é o fato de você fazer a filtragem. E a história, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Por quê? O que acontece? Durante muito tempo, eu sempre converso com os alunos do 9º ano, que são aqueles que estão numa transição, né? E aí, o que ocorre? Quando eles me vêm com um questionamento, eu falo assim, sabe qual que é o problema desse assunto ou desse? É porque hoje, nós estamos em 2021, 2020, desde quando a gente está trabalhando, enfim, não importa. E esse assunto ele não era trabalhado há 20 anos, ele começou a ser trabalhado. Então, possivelmente é um assunto muito novo. Por quê? Grande parte da história, Kiko, ela foi contada por quem venceu. E aí o que ocorre? Aqueles que foram perdidos, aqueles que foram violentados pela história, foram calados, eles em muitos casos não tiveram voz durante 30, 40, 50, 100, 200, 400, 500 anos. E aí, esse é o papel de hoje, com essa revisão que foi feita, de buscar tentar encontrar vozes que ficaram no passado, para tentar compreender se de fato aconteceu como nos foi contado. Para tentar compreender se de fato aconteceu do jeito que foi apresentado no quadro. Por quê? Porque geralmente o quadro era pintado por alguém que pagou aquele quadro para valorizar ou enaltecer uma figura. Percebe? O grito de Ipiranga não foi daquele jeito, né? E quando eu falei com eles, não, professor, mas a professora falou. Pois é, ela também não está errada, porque ela foi ensinada da mesma forma que eu fui, os pais de vocês foram, os avós foram, perpetuando uma visão que foi de quem venceu, nesse caso. Olha que interessante. Né? Então, é muito problemático no sentido de que nós temos hoje uma quantidade infinita de recursos, mas que para que esses recursos possam ser de fato utilizados de uma forma positiva, buscando a verdade histórica, que é muito problemática de ser encontrada, porque dependendo de quem for contar, também vai enaltecer, vai ser tomado por onde valor, conduta e comportamento que podem fazer com que a gente conte uma história que não seja aquela real. Por isso que é importante a comparação. A história tinha uma disciplina, acho que até hoje, né, nas universidades de história, é a comparação. Se não houver comparação, não é história, é outra coisa, né? Então, e quando eu falo comparação, não é duas versões só, né? É fazer essa filtragem dessa infinidade de recursos que nós temos para a gente conseguir atingir o mínimo. Se a gente conseguir atingir o mínimo sobre a verdade, já é bastante. E aí eles, os jovens, têm muito mais facilidade. Eu, antigamente, até a minha geração, ainda fui na biblioteca. Eles já não vão mais. Até porque nós sabemos que também não faz mais parte, não podemos cobrar que vão, né? Tem que cobrar que leiam. Aí sim é legal, né? Porque nós sabemos que o mundo é outro também, né? A leitura é fundamental. Só que também tem aquela questão. O que está lendo? É mais do mesmo? Então a gente tem que sempre ter aí em mãos 10, 15, 20, 30, 40 fontes sobre a mesma coisa. E aí o aluno, eu, professor, você, todos nós teremos a possibilidade de verificar se aquilo que está sendo dito é verdade ou não, ele mesmo vai saber, né? Dependendo da quantidade de informação que ele tem sobre determinado assunto, né? E a história é quem faz esse resgate. Não tem outra disciplina que faz, é a história. Legal. Se você está gostando desse bate-papo, eu quero que você comente aí, coloque aí os seus comentários, a sua opinião nas redes sociais que nós fomos lançar esse nosso episódio com o professor Orlando de História. É um bate-papo muito bacana, a gente tenta levar e trazer muita informação, trazer o ponto de vista
do professor, da didática, de como ele atua aqui dentro da escola e também conhecer um pouquinho da figura dele, né? É muito interessante a gente poder bater um papo, conversar, e aqui é uma conversa muito interessante. Agora, eu tinha perguntado qual é o desafio, né, do professor em trabalhar com alunos do século, né, desse século, enfim, desse ano, né, 2021, aí, em meio a tanta tecnologia, em tantas informações. Agora, para a gente finalizar, né, porque o professor também tem o horário dele, e se vocês estão ouvindo aqui de fundo, nós estamos na escola, dentro do Colégio Américo Melo, aqui na sala da recepção aqui, então a molecada passa aqui, tem vários barulhinhos, mas concentra na nossa história e principalmente nas respostas do professor. Professor, para a gente finalizar, queria que você mandasse uma mensagem para todos os alunos. Primeiro, agradecer aí a sua presença aqui, marcante, já gostei demais do papo, é um dos melhores papos que a gente teve até agora, e eu queria que você passasse para o aluno assim, para que ele visse a história não só como algo assim para se consultar de vez em quando, mas que vai ajudar a formar o senso crítico que está tão em falta, né? Hoje em dia, né, as pessoas com opinião embasadas, argumentadas, né, fundamentadas, não por muitos achismos. Você pode emitir, lógico, o seu achismo, a sua opinião, mas com embasamento, né, que falta bastante. Eu vejo isso principalmente nas novas gerações, que tem a energia, tem a vitalidade da juventude, porém ainda não tem a experiência de observar, da observação das experiências, do senso crítico. Como é que a gente pode despertar isso nos nossos alunos, já te agradecendo demais aí a sua presença aqui com a gente? Legal. Eu costumo dizer, as pessoas, elas, de modo geral, elas dizem, essa geração aí não estuda, não lê. Na verdade, é o contrário. Porque se a gente for perceber, eles estão lendo, nós estamos lendo o dia inteiro. Nós estamos conectados o dia inteiro, da hora que a gente acorda até a hora em que nós vamos dormir. Durante a noite nós sabemos que a nossa cabeça não para, né? A gente já está pensando e sonha o que vai fazer amanhã e o que quer fazer daqui 10 anos e o que quer fazer daqui 5 anos, e a gente não para, né? Ocorre que o grande cerne não é a quantidade do que se está lendo, é o que está lendo, né? Então, essencialmente assim, eu vejo que a vontade da leitura, estudar é uma coisa difícil, estudar não é fácil, né? E é por isso que nós nos diferenciamos de todos os outros animais, nós estudamos, né? Essa é uma das grandes diferenças. Quando uma abelha ela constrói uma colmeia, ela não estuda. Ela, quando um formigueiro está sendo construído pela formiga, ela não estuda. Aquilo é instinto, né? Então, o que nos diferencia de todos os outros é conseguir perceber que a construção da casa tem que ser feita com melhores ou piores materiais, das melhores, das piores, tudo isso é reflexão, né? Então, isso a gente só consegue refletir estudando, lendo, e a maturidade vem com isso, né? Porque a gente pode não conhecer pessoalmente um país, mas através do livro eu consigo conhecer, né? Eu me lembro que quando saiu aquele Google Street, aquele que a gente faz a pesquisa, né? Eu ficava algumas horas do dia andando por várias localidades do mundo e falava assim, quando via no telejornal, falava assim, nossa, mas eu já vi isso daqui, aonde eu vi? Aí eu ia pesquisar, ia dar uma olhada, isso e aquilo. Claro, eu não estou cobrando que eles façam isso, né? Eu estou cobrando que a gente eles utilizem esse tempo tão hábil, tão pequeno que eles têm, porque eles têm a noção de que, nós temos a noção de que passa tão devagar, mas passa tão rápido, muito rápido, né? Eu, quando tinha 18 anos, aí tirei habilitação, aí exército, aí isso, aquilo, professor de história, papum, já tô aí há 6, 7 anos dando aula. Comecei com 18, né? E aí ocorre que eu percebi num patamar, e hoje eu peço que eles percebam o quão é rápido, né? Que todo o tempo que a gente leva para ler um livro, para abrir um site de internet, para que seja ver a televisão, fazer uma análise criteriosa daquilo que está sendo visto e não aceitar aquilo como uma verdade absoluta.
Porque se você acertar como verdade absoluta, tá cômodo, né? Então você recebe aquela informação, toma aquilo como verdade e aquilo necessariamente não é uma verdade, pode não ser uma verdade para você e não precisa ser, né? Mas a comparação efetivamente e o professor sendo esse farolete que a história vai nos dar, né? Porque o professor é um farolete, ele pode apagar de vez em quando e a gente passa a lâmpada para o aluno, passa para aqueles que são os nossos educandos, os nossos discípulos, os nossos queridos, enfim. Então, nesse caso específico, a história ela vem como uma disciplina que busca edificar a gente, né? Quanto mais a gente conhece do mundo, novamente, mais humano a gente vai se tornar. E dessa forma, eu espero que todos os meus alunos e todos aqueles que estão ao redor dos alunos possam cada vez mais conhecer do mundo para fazer do mundo um lugar melhor, né? Aliás, eu acho que essa é o cerne da vida de todo professor, né? Fazer do mundo um lugar melhor, porque o professor é um ser esperançoso. A gente não tem certeza do que a gente está fazendo ou falando está atingindo. Por isso que a gente vive na esperança de que esteja atingindo. E a gente sabe, através de um olhar, através de uma piscada, através de uma nota, boa ou ruim, se aquilo atingiu ou não. E possivelmente, talvez nem seja agora que a gente veja o resultado disso. A gente vê depois, quando ele está na faculdade, ou quando ele é um bom motorista de ônibus, ou quando ele é um bom médico, um bom arquiteto, um bom doutor, um bom professor, né? E a ideia é essa, é fazer do mundo um lugar melhor, para que as pessoas possam deixar de serem reconhecidas pelos isolamentos. Já isolamento já basta o distanciamento que a gente está vivenciando, né? A gente vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer a aglomeração aqui, mas aqui é claro, né? Quando a gente tiver a possibilidade para que o mundo seja de fato um mundo melhor, né? Eu acho que é isso. E fechamos aqui esse ótimo bate-papo, nada como furar bolhas, como você entrar em outras realidades, conhecer outras histórias, falando de história, e isso só vai te enriquecer como pessoa, vai te tornar mais humano, como o professor Orlando nos disse. O meu muito obrigado para você que ficou até agora ouvindo a gente. Quero o seu comentário aqui, eu vou deixar uma senha para você que ficou até o final, tá bom? História linda, essa é a senha. Comenta história linda, tá bom? Que a gente vai ver quem comentou aqui, a gente vai ter o prazer de dar um like, de comentar junto. Esse fica o nosso código aí para você que ficou até o final. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui e até a próxima história, até o próximo convidado. Valeu, fui!